O universo WWE testemunhou alguns dos combates mais lendários e de cair o queixo da história da luta livre. O tipo que define carreiras, cativa o público e deixa os fãs falando por gerações. Mas nem toda luta pertence aos livros de história. Algumas são tão mal executadas, dolorosamente incômodas ou totalmente embaraçosas que a WWE prefere que você esqueça que elas aconteceram. Eles não as mostram em pacotes de vídeo, não se gabam delas nos comentários e, em alguns casos, agem como se elas nunca tivessem existido. Mas os fãs de luta livre nunca esquecem. De gimmick ridículos a erros perigosos, vamos dar uma olhada nas lutas que a WWE quer desesperadamente apagar de nossas memórias. Seth Rollins vs Bray Wyatt, Hell in a Cell, 2019. A luta Hell in a Cell deve ser a estipulação mais brutal e implacável da WWE. Mas no Hell in a Cell 2019, a WWE entregou algo que deixou os fãs incrédulos. Não por causa de sua violência, mas por causa de seu puro absurdo. Em 6 de outubro de 2019, Seth Rollins colocou seu Universal Championship em jogo contra The Fiend, Bray Wyatt, no que deveria ter sido um evento principal emocionante. Em vez disso, tornou-se uma das lutas mais ridicularizadas da história da WWE. Desde o início, tudo parecia errado. A partida inteira foi banhada por uma luz vermelha, um dispositivo usado pela WWE para reforçar a presença sinistra do The Fiend. Na verdade, isso dificultou a visualização de tudo, irritando o público ao vivo e os espectadores em casa. Não ajudou o fato de que os cortes excessivos de câmera e o zoom tremido, característicos da WWE, tornaram ainda mais difícil acompanhar a ação. O combate em si rapidamente se transformou em algo que lembrava um filme de terror ruim, em vez de uma luta pelo título de alto risco. Bray Wyatt se esquivou de um finalizador após o outro de Seth Rollins e até acertou 11 curb stomps. The Fiend chutou para fora do caminho, recusando completamente o ataque. O público, que esperava uma guerra intensa dentro da célula, assistiu a uma surra unilateral e caricatural que só serviu para fazer Rollins parecer ineficaz. Em seguida, Wyatt apresentou uma das armas mais ridículas da história da WWE, um martelo gigante. Os comentaristas tentaram vendê-la como uma ferramenta devastadora, mas ficou claro desde o início que ela era leve como uma pena e completamente impraticável, como um martelo gigante de brinquedo. A luta estava se transformando em uma piada. Quando a frustração se instalou, Rollins ficou desesperado. Ele enterrou Wyatt embaixo de uma pilha de armas, incluindo uma escada, uma caixa de ferramentas e uma cadeira de aço, antes de pegar a arma característica de Triple H, a marreta. Esse era para ser o momento em que Rollins se arrebentaria, mas o que aconteceu em seguida traiu completamente o conceito do Hell in a Cell. O árbitro, Mace, interveio e implorou para que Rollins reconsiderasse, dizendo: "Seth, este não é você." Mas Rollins bateu o martelo mesmo assim, e para o choque de todos que estavam assistindo, o árbitro pediu o gongo. A luta Hell in a Cell terminou em um DQ. Os fãs na arena explodiram em indignação, vaiando em voz alta e cantando "Reinicie a partida" e "besteira", enquanto os comentaristas da WWE tentavam desajeitadamente justificar o que acabara de acontecer. Para piorar a situação, depois que a partida foi cancelada, The Fiend voltou à vida de repente, atacando Rollins como se nada tivesse acontecido. Isso tornou a interrupção do árbitro ainda mais inútil. Se Wyatt estava perfeitamente bem depois, por que encerrar a luta? Quando a equipe de comentaristas deixou a arena, os fãs jogaram lixo neles, um sinal claro de como o público estava furioso. Bem, a reação foi instantânea e brutal. Os torcedores criticaram o combate pela internet, chamando-o de um dos piores finais da história da WWE. Seth Rollins, que ainda deveria ser um campeão babyface, foi vaiado para fora dos estádios depois dessa luta, e a aura de medo e mistério do The Fiend foi permanentemente prejudicada. Não é de se admirar que a WWE queira que você esqueça que isso aconteceu. Aquele combate com Jack Gada, Monday Night Raw, 8 de julho de 2002.
Pelo menos Rollins e Wyatt tinham a Cell para disfarçar o caos, porque a próxima luta não tinha onde se esconder. Na longa história dos percalços da WWE, poucos combates são lembrados como tão desastrosos quanto o combate de equipes mistas de 8 de julho de 2002, em que Bradshaw e Trish Stratus enfrentaram Christopher Nowinski e Jack Gayda, tão mal executado que agora é chamado simplesmente de That Jack Gayda Match. Esse desastre de 3 minutos mostrou a luta que definiu a Botchamania. Em 2002, Jack Gayda tinha acabado de vencer o Tough Enough 2, mas ao contrário de seus colegas, Jack foi imediatamente lançada na TV ao vivo com quase nenhuma experiência. O fato de ela ter sido colocada ao lado de Christopher Nowinski, outro ex-participante do Tough Enough, que tinha mais carisma do que habilidade de luta livre, só piorou as coisas. Seus adversários? Bradshaw, um lutador poderoso, e Trish Stratus, que estava melhorando rapidamente como uma das estrelas femininas em ascensão da WWE. Desde o início, a luta tinha tudo para ser um desastre, e foi exatamente isso que aconteceu. As coisas começaram razoáveis, com Nowinski e Bradshaw trocando golpes de ombro, mas tudo desmoronou no momento em que Jack entrou. Trish, percebendo que tinha que manter a simplicidade, fez movimentos básicos, mas Jack se esforçou para acompanhar, tropeçando pelo ringue como se tivesse acabado de entrar em um esporte que nunca havia praticado. Então, veio o primeiro grande erro. Trish tentou pular nas cordas para um takedown elevado, mas Jack perdeu completamente a deixa, deixando Trish se debatendo em confusão. Tentando salvar o momento, Trish improvisou uma aterrissagem semelhante a um chicote, mas o público já havia percebido. A arena foi invadida por fortes vaias e a luta só piorou a partir daí. Com Bradshaw e Nowinski abandonando o barco, a sequência final foi deixada nas mãos de Jack e Trish. Grande erro. Trish preparou o seu exclusivo Stratusfaction Bulldog, mas o que se seguiu foi uma bagunça completa. Jack ficou completamente parada, olhando confusa para os lados. Trish pulou para o movimento, mas Jack mal reagiu. Um segundo depois, percebendo seu erro, Jack se jogou no chão, fora de sincronia com o movimento de Trish. O público explodiu em gemidos, enquanto Jim Ross, fazendo o melhor que podia para salvar o desastre, soltou um frustrado "Mercifully, it's over". A performance de Jack Gayda, cheia de erros, tornou-se imediatamente uma piada entre os fãs e os lutadores. Até mesmo a equipe de comentaristas da WWE não se conteve, com Jerry Lawler comentando que já havia visto lutas melhores. Isso também prejudicou a credibilidade do sistema de desenvolvimento da WWE, deixando claro que um reality show não poderia criar superestrelas da noite para o dia. A WWE sabia que tinha feito besteira ao estrear Jack cedo demais e ela foi rapidamente enviada para a Ohio Valley Wrestling para receber mais treinamento de Jim Cornette. Mais tarde, ela retornaria à WWE como Miss Jack, mas essa luta continuou sendo o momento decisivo de sua carreira no ringue. Ela até ganhou o prêmio Worst Worked Match of the Year 2002 do Wrestling Observer Newsletter, Royal Rumble 2014, a luta que provocou uma rebelião. Se uma apresentação ruim poderia arruinar uma única partida, a recusa da WWE em ouvir seus fãs no Royal Rumble 2014 quase arruinou um evento inteiro. A partida Royal Rumble é geralmente uma das noites mais emocionantes do ano para os fãs da WWE, mas em 2014, a WWE conseguiu transformar esse evento amado em um desastre absoluto. Um desastre tão ruim que os fãs invadiram o show em tempo real. Por quê? Porque em vez de dar às pessoas o que elas queriam, a WWE ignorou a popularidade em alta de Daniel Bryan. Naquela época, Daniel Bryan era o lutador mais popular da empresa, com uma onda de apoio dos fãs que a WWE não via há anos. Seus cantos de sim tomaram conta de arenas no mundo todo, e os fãs estavam desesperados para vê-lo vencer o Royal Rumble e o evento principal da WrestleMania 30. A história perfeita estava bem diante dos olhos da WWE, mas, em vez de aproveitar o ímpeto de Bryan, a WWE nem sequer o incluiu no combate. No início da noite, Bryan competiu contra Bray Wyatt
em uma fantástica partida de abertura, mas não foi visto em lugar algum na própria Rumble. À medida que mais participantes enchiam o ringue e Bryan não aparecia, os fãs ficavam inquietos. Quando o último participante do Royal Rumble estava prestes a ser revelado, os fãs ainda tinham um último fio de esperança. Talvez, apenas talvez, Bryan aparecesse no 3º lugar e salvasse a noite. A contagem regressiva chegou a 0 e a música de Rey Mysterio tocou em seu lugar. O que se seguiu foi uma das maiores reações da história do Rumble, só que não foi dirigida ao próprio Mysterio, mas à decisão criativa da WWE. O público, ao perceber que Bryan não viria, começou a cantar: "Daniel Bryan, queremos Bryan." Então, nos momentos finais, Roman Reigns, ainda uma estrela em ascensão na época, parecia ter a preferência do público apenas porque não era Batista. Mas quando Batista venceu a luta contra Reigns, a arena explodiu em vaias ainda mais altas. Em vez de comemorar seu grande retorno e sua vitória, Batista foi recebido com pura hostilidade. De fato, esse deveria ter sido o grande retorno de Batista, mas em vez disso, a WWE foi forçada a transformá-lo em heel por causa da rejeição dos fãs. Pior ainda, o Royal Rumble de 2014 provou como a WWE estava fora de contato com seu público. A reação foi tão intensa que a WWE não teve escolha a não ser mudar de direção. Bryan acabou sendo adicionado ao evento principal da WrestleMania 30, onde ganhou o WWE World Heavyweight Championship. Mas a WWE ainda não gosta de falar sobre esse combate. Eles preferem se concentrar nos Rumbles em que o vencedor foi realmente comemorado, e não em um em que o público rejeitou completamente sua decisão em tempo real. Bray Wyatt vs Randy Orton, WrestleMania 33. Se o Royal Rumble 2014 foi um desastre em termos de organização, a WrestleMania 33 foi um pesadelo em termos de história. A WrestleMania foi planejada para ser o maior palco de todos, mas na WrestleMania 33, quando Bray Wyatt defendeu o WWE Championship contra Randy Orton, a luta se tornou famosa por todos os motivos errados. Antes da WrestleMania 33, a rivalidade entre Wyatt e Orton foi uma das histórias mais interessantes da WWE. A competição entre os dois começou em agosto de 2016, culminando com Orton se juntando à Wyatt Family. Mas na realidade, essa aliança foi uma armação, com Orton eventualmente traindo Wyatt ao incendiar o complexo da Wyatt Family, incluindo o túmulo da irmã de Wyatt, Abigail. A intenção desse ato era simbolizar o domínio psicológico de Orton sobre Wyatt, preparando o palco para o confronto na WrestleMania. Os fãs estavam interessados na história e as expectativas para a luta eram altas, mas o que se seguiu dentro do ringue foi um desastre de trem de absurdos sobrenaturais. Em vez de proporcionar uma batalha digna do maior show do ano, a WWE deu aos fãs um espetáculo bizarro, repleto de efeitos especiais risíveis, jogos mentais que fracassaram e um final que fez com que toda a disputa parecesse sem sentido. A luta começou com um ritmo lento, algo típico das lutas de Randy Orton, mas, em vez de aumentar a tensão, rapidamente se transformou em caos. Não por causa da ação no ringue, mas por causa de um dos gimmicks mais estranhos já vistos em uma luta pelo título da WWE. Bray Wyatt usou seus poderes para projetar imagens na tela do ringue. Em diferentes momentos da luta, o tapete estava coberto de larvas, vermes e baratas gigantes. O público ao vivo não tinha ideia de como reagir e, em vez de suspiros, houve gemidos audíveis e confusão. Até mesmo a equipe de comentaristas teve dificuldades para vender os elementos sobrenaturais, tentando explicar de forma desajeitada o que estava acontecendo e evitando o ridículo. Apesar de todos os jogos mentais do The Eater of Worlds, nenhum deles teve qualquer efeito real na partida em si. Orton simplesmente deu de ombros, acertou um RKO do nada, seu movimento característico, e prendeu Wyatt para se tornar o campeão da WWE. Portanto, não houve retorno dramático, nenhum final criativo, apenas um RKO depois de um show de luzes estranho e acabou. Pior ainda, esse foi o primeiro reinado de Wyatt no WWE Championship, que durou apenas 49 dias.
Em vez de fazer com que ele parecesse um líder dominante e temível, a WWE o escalou para perder de forma embaraçosa. Esse deveria ser o momento decisivo de Bray Wyatt na WrestleMania, mas em vez disso, tornou-se uma das disputas de título mais desconcertantes da história da WWE. Goldberg versus The Undertaker, Super Showdown 2019. Aqui está outra luta que nunca deveria ter acontecido. Quando a WWE anunciou The Undertaker versus Goldberg para o Super Showdown em Arábia Saudita, muitos fãs ficaram intrigados. Era um confronto dos sonhos no papel. Duas figuras lendárias que dominaram suas respectivas eras, mas que nunca haviam se cruzado em seu auge. Mas havia um problema. Os dois homens já haviam passado de seu auge físico, e colocá-los em um evento principal de alto impacto sob forte calor era uma receita para o desastre. A luta começou forte, com Goldberg acertando 2 spears nos primeiros momentos, aparentemente preparando o terreno para uma luta curta, mas explosiva. Mas tudo desmoronou minutos depois, quando Goldberg bateu com a cabeça na trave do ringue, se arrebentando e sofrendo uma concussão grave. Daquele momento em diante, ele estava claramente fora de si, mas a luta continuou. Goldberg se esforçou para levantar Undertaker para o jackhammer, transformando o que deveria ser um movimento nítido e impactante em uma falha perigosa que quase derrubou Deadman em seu pescoço. Em seguida, o Undertaker tentou o seu Tombstone Pile Driver característico, mas Goldberg não conseguiu suportar seu próprio peso, levando a outra aterrissagem horrível. O vestiário estava assistindo à luta nos bastidores e, como Matt Hardy lembrou, todos prenderam a respiração, temendo o pior. Era evidente que os dois homens estavam exaustos. A luta havia perdido toda a fluidez e nenhum deles conseguia executar seus movimentos adequadamente. Felizmente, The Undertaker terminou a luta com um chokeslam de aparência fraca, prendendo Goldberg no que deveria ser um confronto histórico, mas que, em vez disso, se tornou um dos eventos principais mais perigosos da história da WWE. Então, qual foi o resultado? Posteriormente, Goldberg admitiu que havia decepcionado os fãs, reconhecendo que havia sofrido uma concussão, mas que havia continuado mesmo assim. O Undertaker parecia visivelmente frustrado após a luta, pois sabia que o que poderia ter sido um confronto lendário havia se tornado uma bagunça perigosa. A luta se tornou um conto de advertência sobre o fato de a WWE confiar em lendas envelhecidas para eventos de alto nível na Arábia Saudita, priorizando o espetáculo em detrimento da segurança e da qualidade do ringue. Apesar de ter sido uma das lutas mais esperadas do card, ela foi recebida com críticas universais e, desde então, a WWE tentou enterrá-la. Na verdade, essa luta era para que a WWE cumprisse suas obrigações com o governo da Arábia Saudita. Infelizmente, o custo foi 2 lendas que quase se quebraram no processo. Roman Reigns versus Baron King Corbin, SmackDown, 6 de dezembro de 2019. A próxima luta foi um desastre criativo, ou, em outras palavras, uma comemoração que se transformou em humilhação. Infelizmente, esse enredo envolveu Baron King Corbin, e o que se seguiu foi uma das mais embaraçosas rixas da carreira de Reigns. Reigns obteve uma vitória sobre Ziggler. No evento principal daquela noite, Corbin e seu aliado Dolph Ziggler emboscaram Reigns após o evento principal, atogando várias latas de ração de cachorro em Reigns, espalhando-as em seu rosto e corpo. O motivo? Reigns ainda estava sendo marcado como The Big Dog, e a WWE decidiu levar esse apelido a um extremo ridículo, um ato que deixou uma impressão negativa duradoura, pois foi alvo de críticas generalizadas por seu mau gosto e falta de criatividade. O segmento foi universalmente criticado pelos fãs, que o consideraram juvenil, desnecessário e embaraçoso para todos os envolvidos. Não foi o tipo de segmento que gerou calor e transformou Corbin em um grande rebelde. Foi apenas um episódio ruim de televisão. Mais tarde, até o próprio Corbin admitiu o quanto o momento foi nojento, escrevendo no Twitter: "Ainda me dá vontade de vomitar, esse cheiro nunca sairá do meu cérebro." Mas a coisa não parou por aí. Um mês depois, a WWE dobrou a dose do gimmick da comida de cachorro
ao marcar uma luta Loser Eats Dog Food entre Reigns e Corbin. Dessa vez, Reigns se vingou, espalhando comida de cachorro em Corbin, mas, a essa altura, o dano à credibilidade da luta já estava feito. Como resultado, a luta não fez praticamente nada por Reigns ou Corbin. Em vez de elevar qualquer um dos dois, tornou-se uma piada entre os fãs. O ângulo da comida de cachorro foi uma das piores decisões criativas da WWE moderna. Parecia infantil e ultrapassado, mais adequado para os momentos mais cruéis da era da atitude do que para uma história de 2019. Para um cara que viria a se tornar o Tribal Chief e a maior estrela da WWE, esse passo em falso foi uma mancha feia na carreira de Reigns. Hoje em dia, a WWE prefere se concentrar em sua dominante corrida pelo Universal Championship, a lembrar os fãs da época em que o trataram literalmente como um cachorro. Combates de bra and panties. Quando a luta livre feminina não era sobre luta livre, se o segmento de comida de cachorro de Roman Reigns foi constrangedor, o tratamento dado pela WWE, a sua divisão feminina durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi absolutamente vergonhoso. Durante muito tempo, as mulheres da WWE foram rotuladas como divas. Seu papel era ter boa aparência, gerar audiência por meio do apelo sexual e participar de histórias que não tinham nada a ver com a luta livre propriamente dita. O final da década de 1990 marcou o início da Atitude Era da WWE, quando Vince McMahon transformou a WWE em um produto mais ousado e voltado para o público adulto. Essa nova visão incluía empurrar as mulheres para papéis hipersexualizados. Um dos piores, ou melhores, exemplos dessa era foi a luta de sutiã e calcinha. Nela, o objetivo não era imobilizar ou submeter o oponente, mas sim despi-lo até a roupa íntima para vencer. E durante anos, a WWE adotou esse conceito, assim como os Evening Gown Matches, tornando-se o padrão e não a exceção. Mulheres que eram lutadoras de fato treinadas, como Trish Stratus e Lita, foram forçadas a participar desses combates para se adequarem aos moldes da WWE. Enquanto isso, a WWE também recrutava modelos e personalidades como Sable, Stacy Keibler e Tori Wilson, que não tinham experiência prévia em luta livre. Até mesmo Chyna, uma potência dominante que estava rompendo barreiras, foi uma vez escalada para um segmento de striptease de lingerie contra Lita. Poderíamos incluir todos os combates na lista, mas se há um combate que capta perfeitamente esse período, é o de Trish Stratus e Lita contra Stacy Keibler e Tori Wilson no WWE Invasion 2001. O pay-per-view Invasion deveria ser sobre a WCW e a ECW, invadindo a WWE. Mas, de alguma forma, a luta feminina do card era uma luta de sutiã e calcinha. Apesar do absurdo da luta, Trish e Lita tentaram injetar um verdadeiro wrestling nela, mostrando suas habilidades mesmo com a estipulação ridícula. Mas nenhum esforço poderia mudar o fato de que essas lutas existiam apenas para o entretenimento do público. Em 2006, a WWE começou a eliminar gradualmente as lutas de sutiã e calcinha, mas o estigma permaneceu até 2015, quando a WWE reformulou a divisão feminina, finalmente abandonando o rótulo de divas e permitindo que as mulheres fossem chamadas de superstars, assim como os homens. Embora as lutas de sutiã e calcinha não tenham sido tecnicamente banidas, a WWE sabe que trazê-las de volta anularia completamente o progresso que fizeram com a evolução feminina. Durante anos, a divisão feminina foi motivo de piada, ofuscando o talento real no ringue e reduzindo as atletas a nada mais do que um show secundário. E quando os fãs relembram essa era, não é nostalgia que vem à mente, é vergonha. Chris Benoit, o legado apagado. Poucos nomes na história da luta livre foram tão completamente apagados dos arquivos da WWE quanto Chris Benoit. Outrora celebrado como um dos maiores lutadores técnicos de todos os tempos, todo o legado de Benoit foi apagado da programação da WWE após o terrível suicídio duplo de 2007, em que ele tirou a vida de sua esposa e filho
antes de acabar com a própria. Inicialmente, a WWE exibiu um show de tributo a Chris Benoit, sem saber de toda a história por trás de sua morte. No entanto, quando os detalhes horríveis vieram à tona, a empresa se distanciou rapidamente. Apesar de sua carreira histórica, que incluiu a vitória no Royal Rumble de 2004 e a comemoração como campeão da WWE, na WrestleMania 20, o Canadian Crippler nunca é mencionado nas retrospectivas. Além disso, nenhum de seus combates foi ao ar pela WWE desde o incidente, e até mesmo o Royal Rumble de 2004, o combate que ele venceu para ganhar seu momento histórico na WrestleMania, foi aparentemente apagado dos arquivos. A WWE frequentemente relembra os vencedores do Royal Rumble do passado em repertórios de destaques, mas a vitória de Benoit é visivelmente deixada de fora, como se nunca tivesse acontecido. A tragédia quase levou a WWE ao colapso, pois o escrutínio recaiu sobre as políticas de bem-estar da empresa e os perigos de traumas repetidos na cabeça durante a luta livre. Nos anos que antecederam o incidente, Benoit havia apresentado um comportamento preocupante, incluindo infidelidade e grave declínio cognitivo. Posteriormente, os especialistas determinaram que anos de concussões não tratadas e danos cerebrais podem ter desempenhado um papel importante em sua deterioração mental. Embora seu trabalho no ringue já tenha sido reverenciado, a WWE deixou claro: não quer nenhuma associação com Chris Benoit. Qual é a luta que você também gostaria de ter esquecido? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.